Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um feliz 2023 a todos. Que esse ano seja melhor do que esses últimos anos que tem acontecido. Um desastre, um desgoverno nesse país. A mudança de governo traz uma esperança de dias melhores. Um feliz 2023. Vamos falar hoje sobre a posse histórica do presidente Lula e das implicações do que isso pode significar para o nosso país. Como eu já fiz aqui alguns vídeos, eu falei que a vitória de Lula seria a vitória da democracia. Então, eu reafirmo que a vitória de Lula é a vitória da democracia. E não há democracia sem cidadania, sem comida na mesa, sem que as pessoas possam tomar café, almoçar e jantar. Essa é a proposta do Partido dos Trabalhadores, especialmente do presidente Lula, que já mostrou em seus mandatos anteriores a sua preocupação com o povo brasileiro, especialmente os mais pobres. E você vê que a imprensa internacional dá mais destaque a esse dia histórico do que a imprensa nacional. A imprensa nacional ainda não acordou para o que aconteceu. O presidente Lula saiu da prisão para derrotar o candidato que ataca a democracia. O ex-presidente que utilizou de todos os métodos ilegais para permanecer no poder, inclusive desfazendo de verbas do orçamento para colocar em obras, em políticas eleitoreiras. E isso está sendo divulgado pelo grupo de trabalho da transição e será divulgado em breve, todos saberão como o presidente agiu. Né? O sigilo de 100 anos também será desfeito. Então, a posse histórica do presidente Lula significa investimentos na educação que o ex-presidente retirou do orçamento, investimentos em educação, significa investimento em saúde, que o presidente, todo mundo já sabe como ele se comportou na pandemia, o ex-presidente Bolsonaro se comportou, então haverá uma mudança de atitude, uma mudança de direção para melhor. Então podemos esperar muita seriedade, podemos esperar vacinação em dia. Precisamos vacinar as crianças, precisamos vacinar as pessoas que ainda não tomaram as doses de reforço. Provavelmente Lula está ciente do que ele tem que fazer. Então, lideranças do PT assumiram ministérios do governo Lula, 12 ministérios. O ministro da Justiça, eu faço aqui um destaque para o ministro da Justiça, Flávio Dino, que eu torci muito para que ele tivesse um cargo no governo Lula, que eu entendo ser uma pessoa de excelente valor político, e como pessoa também que defende os direitos humanos, sempre acompanhei aqui Flávio Dino. Um destaque também para Haddad, Fernando Haddad, né, ministro da Economia, também boa sorte para o Fernando Haddad. E não podemos deixar de citar o nosso ex-governador Rui Costa como ministro da Casa Civil. Eu acho que foram excelentes escolhas esses 3 nomes. Outros nomes também, Marina Silva, Simone Tebet, mas esses 3 nomes são nomes de peso e que deverão ajudar muito o governo Lula. Temos também Randolph Rodrigues, que é a liderança no Congresso Nacional. Temos também nosso ex-governador Jacques Wagner, que vai fazer a liderança no Senado. E também são nomes de peso. E o governo precisa disso, pois há uma grande maioria ali bolsonarista que precisa de pessoas que tenham esse trato político, que tenham essa experiência política, esse peso político para poder fazer aprovar as medidas necessárias para o nosso povo melhorar de vida, para que a gente tenha políticas públicas voltadas para o social
que foram aniquiladas, como eu tenho falado aqui no canal, pelo teto de gastos. E vocês viram que o presidente no discurso falou sobre o teto de gastos e que vai revogar o teto de gastos. E quem acompanha o canal aqui sabe que eu tenho falado desse teto de gastos diversas vezes. Acho que é o tema é o tema mais recorrente aqui no canal, esse teto de gastos, porque eu entendo que esse teto de gastos ele destrói a Constituição, ele rasga a Constituição, uma vez que ele privilegia a dívida pública, que é a maior dívida, o maior gasto do governo, e retira os investimentos na saúde, educação, previdência, assistência social, enfim, na área social. E Lula, conhecedor desses fatos, que ele foi um deputado constituinte que ajudou a fazer a Constituição, ele sabe muito bem disso, que o teto de gastos ele acaba com a Constituição, além de fazer um aumento da pobreza, né? O aumento da fome, ele tira aqueles objetivos que a Constituição estabelece, que é a erradicação da pobreza, da marginalização, das desigualdades sociais. O teto de gastos vai contra isso e não faz sentido esse teto de gastos. A responsabilidade social, a responsabilidade fiscal faz sentido, mas não esse teto de gastos que deixa a dívida pública fora, ganhando milhões, bilhões e trilhões de reais e sacrificando a população mais pobre. O governo Lula determinou que a CGU investigue os sigilos de 100 anos do governo Bolsonaro para, naqueles casos em que não são de interesse público, que sejam revogados. Muita coisa vai aparecer aí nesses sigilos de 100 anos do ex-presidente Bolsonaro. Lula assinou também medida provisória para prorrogar a desoneração sobre combustíveis por 2 meses. Lula também revoga decretos de Bolsonaro, protege o meio ambiente, desarma a população e garante R$600 do Bolsa Família, que seriam 400 pelo que o Bolsonaro mandou. Vocês viram que Lula teve que articular um novo orçamento, porque o orçamento que Bolsonaro mandou, que seria desse ano, não tinha dinheiro para saúde, para educação, dinheiro para merenda, dinheiro para o Bolsa Família seria 400. Então, uma série de medidas aí que o presidente, antes de tomar posse, já a equipe do presidente já trabalhou aí, articulou e conseguiu esse êxito com a aprovação dessa PEC, que na prática ela começa o fim do teto de gastos, né? O ministro da Justiça determina investigação imediata sobre o aumento dos combustíveis. Então, o governo prorrogou a desoneração, mas mesmo assim teve aumento. Então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determina investigação imediata sobre o aumento dos combustíveis. Tem que saber por quê, né? Lula também foi ao velório de Pelé e disse que é uma perda irreparável para o Brasil. A posse de Lula leva multidão de brasileiros e brasileiras para a esplanada dos ministérios e Lula faz um discurso histórico. O mundo recebe Lula de braços abertos. O Brasil retoma um cenário mundial. Lula recebeu em um dia, eu acho que mais representantes mundiais do que Bolsonaro nesses 4 anos que ele teve de governo. Então, isso já mostra a disposição do Brasil a se abrir aos países, aos parceiros comerciais. A China mesmo mandou uma carta, mandou o vice-presidente uma carta dizendo que quer ampliar a parceria com o Brasil. Na era de Bolsonaro, tratava com muito desrespeito a China, né? Então, o presidente chinês já manda uma carta se congratulando o presidente Lula e querendo ampliar. E Lula reconhece que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? E tem que ser tratado com respeito. Na posse, Lula recebe faixa do povo brasileiro, nosso bem mais precioso, diz o presidente. Uma posse histórica, onde Lula recebeu a faixa da mão do povo brasileiro. Foi emocionante, né? Então, entrou para a história.
E Lula realmente ele representa o povo brasileiro. Ele falou várias coisas interessantes no pronunciamento, está aí disponível na internet. E ele fala que vai... Muita coisa que ele falou no discurso ele já fez nos decretos, né? Ele vai continuar fazendo. Uma coisa interessante que o ministro da Justiça falou que vai investigar a morte, que vai atuar, né? Que vai trabalhar para que a morte de Marielle Franco seja desvendada. O autor do crime, o mandante do crime, e que já tem aí esse tempo todo sem ser dado uma resposta à sociedade. E Lula acertadamente indicou a irmã Marielle Franco, a irmã de Marielle Franco, para ser ministra. Aniele Franco, igualdade racial, a irmã de Marielle Franco. Aniele Franco vai ser ministra da igualdade racial. Então, parabéns aos ministros. Temos também Margarete Menezes, temos Silvio Almeida. Margarete Menezes, que é da Cultura, temos Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, e um destaque, promessa de campanha do presidente Lula, um destaque para a ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. As congratulações, que é uma indicação que mostra que o presidente cumpriu o que ele falou na campanha e que essa devastação em terras indígenas vai acabar. Inclusive Lula já fez decretos nesse sentido. Essa invasão de terras indígenas por madeireiros, mineradores, grileiros, para mineração, para destruir os biomas, destruir a floresta. É um dos temas que eu mais tenho trazido aqui no canal, essa invasão de terras indígenas. Então foi uma grande felicidade a posse do presidente Lula, a vitória da democracia, e teremos dificuldades nesse Congresso que apoiou Bolsonaro até agora, até o último dia de governo, apoiaram Bolsonaro, tanto é que o orçamento que a Bolsonaro aprovou foi aprovado por esse Congresso que está aí. O Congresso vai ser renovado com os novos membros que foram eleitos, mas esse Congresso que está aí, que aprovou muita coisa que Bolsonaro, esses decretos de arma, então se mostrou muito afinado com o presidente. Então Lula terá muito trabalho com esse Congresso, mas Lula tem know-how, os ministros que ele escolheu são ministros de peso e a sociedade escolheu o presidente, a proposta vencedora, que é foco nos direitos humanos, foco na cidadania, na democracia, respeito à Constituição e inclusão social. Então isso podem esperar pelos governos anteriores do presidente Lula. Ele quer fazer melhor, ele não pode fazer pior do que ele fez, ele mesmo fala isso. Forte abraço, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, eu tenho bastante coisa para falar ainda, e vou trazer novos vídeos aqui comentando sobre os ministros, sobre o que se espera a ministra da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Cultura, dos povos indígenas. Então vai ter sempre vídeos novos aqui falando, inclusive atualizando quando esses mineradores, esses grileiros forem retirados da floresta. Vou trazer aqui, tem que ser urgentemente retirados, recomposta a proteção, né? A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, trabalhar defendendo o índio e não ajudando os invasores. Então tem muita coisa pra gente aqui. Muito obrigado por acompanhar o canal, muito obrigado por compartilhar. Se inscreva, traga mais pessoas para o canal, para a gente continuar aqui trabalhando, continuar trazendo coisas interessantes. Um forte abraço, até o próximo vídeo.